A paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade à nossa série de gravação sobre a Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. A editora é da CPAD, que nesse segundo trimestre de 2022 estamos falando sobre os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Esse aqui é o segundo trimestre, como eu já te falei. Essa aula é a quarta aula. Sim, chegamos na nossa quarta aula, que hoje vamos falar sobre resguardando-se dos sentimentos ruins, ou seja, se protegendo, evitando, resguardando do sentimento ruim, que Jesus ensina no Sermão do Monte, que é o que você vai aprender hoje. Você pega a sua revista digital, se você tiver, a impressa, se você tiver, pega um exemplar da Bíblia Sagrada. Você sabe que o meu é gigantão, a minha Bíblia é gigantona, né? Pega aí o seu marca-texto para marcar em nossa Bíblia. A minha não dá para fazer a marcação no marca-texto, mas dá para deixar marcadinho aqui, porque a revista ela é em PDF. Então, com o material na mão, com a aula já apresentada, a lição já apresentada, vamos crescer junto na graça e no conhecimento. Meus amados e queridos irmãos, é um prazer poder estar de volta e já chegando na lição de número 4 e um assunto muito importante. Nós vemos dias de ofensas, de discussões, de brigas, de disputas, muitas e muitas vezes, ou se não todas as vezes, desnecessárias, né? Ouvi ontem uma agressão contra uma pessoa no ônibus simplesmente porque ela estava uniformizada sobre um uniforme de uma loja e aquela pessoa não gostava daquela loja, então agrediu a moça porque ela estava trabalhando naquela loja. Imagina se eu fosse agredir as pessoas que trabalham numa loja que eu não gosto. Ficaria um pouco difícil. E esse sentimento que a Bíblia está aqui, no caso a lição está nos orientando, nos resguardar desse sentimento ruim. Isso não serve para mim e nem serve para você, e foi ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que o pastor Osiel Gomes, que é o comentarista da nossa revista, ele vai abordar aqui no livro de Mateus capítulo 5, mais exato. Vamos lá. O nosso texto áureo nos diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu do juízo. Mateus capítulo 5, verso de número 2. Faz essa marcação desse texto áureo. E como colocar em prática o texto áureo que acabamos de ler? Temos aqui verdade aplicada ou verdade prática, né? Colocar em prática essa verdade. A cólera e a ira não pode dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então, através do Evangelho, é isso aqui que você vai colocar para os seus alunos, e você que é meu aluno, você vai colocar em prática. A cólera e a ira não deve dominar. Aqui a gente já pode aplicar o ensino do fruto do Espírito, e um deles é domínio próprio. Na linguagem mais antiga, a chamada temperança. Então, não podemos deixar esse sentimento, porque aí a gente pega as Escrituras, o ensinamento das Escrituras, e aprenderemos como dominar esse desejo e colocar em prática, porque quem serve a Cristo não anda em ira, não anda em cólera, não anda em ódio, ok? Se você não tem um exemplar da Bíblia, vai estar na descrição tanto o texto áureo quanto a verdade aplicada e agora a nossa leitura bíblica em classe. Mas se você tiver uma Bíblia, essa leitura é no livro de Mateus, capítulo de número 5, do verso 21 ao 26, que nos diz assim: ouviste que foi dito aos antigos?
não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Então, o matar já era explícito, né? E eu gosto de trazer sempre que eu leio não matarás. Algumas pessoas dizem que não acreditam em Deus, que não seguem Deus, que Deus não é o Criador. Só que elas estão baseadas naquilo que a Bíblia diz que foi Deus que criou, que foi os 10 mandamentos. E um dos 10 mandamentos é não matarás. Se não me falha a memória, os alunos vão me lembrar, é o 6º mandamento, não matarás. Então, a humanidade, ela se baseia em não matarás, sendo que quem disse não matarás foi Deus, registrado nos 10 mandamentos, dado por Moisés para trazer ao povo. É só para refletir na nossa lição. Versículo 22, ó. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu do juízo, e qualquer que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio, e qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. 25. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. 26. Para encerrar, em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Deixa eu explicar algumas coisas aqui que é bem importante. Primeiro, você fala assim, professor, ele fala de oferecer a oferta, deixa a oferta no altar e vai se reconciliar com o irmão. Aqui o contexto que Jesus está dizendo era o contexto para Israel, que serve para nós hoje. Hoje, há muitas igrejas, como é que funciona? Vamos simplificar. Você sabe que uma aula gosta de simplificar. A oferta hoje, como é que nós damos a nossa oferta? Na grande maioria das igrejas, chamada salva. O diácono geralmente vem com como se fosse um coador de café gigante, né? Mais ou menos do tamanho do meu braço, assim, com um pauzinho, uma vareta, ali se chama de salva. E ele sai passando e você vai lá e deposita a sua oferta. Sua oferta, seu dízimo, seu voto, seu propósito, o que você fez está no coração para ofertar. Aqui era diferente. Como é que funcionava a oferta no tempo de Jesus? Jesus está se referindo. Como eu já te expliquei em outras aulas, se você não viu, tem aí. Eu não tinha acesso a oferecer o sacrifício diretamente para Deus. Eu pegava o sacrifício que era rolinhas, pombos, carneiros, bodes, ovelhas, touro, ou oferta de cevadas, de trigo, de vinho, de azeite, enfim. Eu pegava essa oferta, chegava perante os sacerdotes que ali estavam no templo, eu entregava a ele e ele ia oferecer esse sacrifício a Deus, apresentando, dizendo, Senhor, foi o teu servo Tony que trouxe essa ovelha, pelo agradecimento ou pelo pecado, pela ofensa. Então, quem oferecia, na verdade, a oferta era o sacerdote. Em meu nome, eu não tinha acesso a oferecer essa oferta. Por isso que Jesus diz, deixa a tua oferta ali do lado, ou seja, você está com ovelha, deixa a ovelha ali no cantinho e vai reconciliar com teu irmão antes de oferecer a tua oferta. Porque para mim é melhor você ter reconciliação com o teu irmão, com o teu amigo, com o teu adversário, como nós vimos aqui, do que você oferecer sacrifício a mim. Porque eu não recebo sacrifício com pessoas que estão magoadas, tristes, que pessoas que ferem as outras e querem oferecer e acha que só de oferecer sacrifício, Deus vai esquecer que ela magoa, que ela fere, que ela sai maltratando as pessoas. Então, esse é o contexto. Eu preciso explicar, ok? Nossa introdução diz assim: nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antimonista.
Depois eu te explico o que significa essa palavra, antimonista. A partir da expressão desse conceito que a cólera é a antessala do homicídio e que para de volta na vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e por isso a seção bíblica de Mateus 5, do 21 ao 26, será o objetivo do nosso estudo. Então, Jesus colocou, Deus aqui, Jesus, né? Jesus colocou acima de tudo a vida humana maior do que oferta. Então, está relacionado com o ser humano, com o cuidado com o próximo, que é o mais importante. A palavra-chave de hoje é sentimento. O que você está sentindo? No nosso ponto 1 vai falar, o evangelho não é antimonista. Professor, o que significa? Temos um ponto aqui completo para falar sobre esta palavra ou esse significado, que diz assim no ponto 1. O que é antimonismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contra a lei, normas e regras. Ou seja, por que o pastor Osiel usou essa palavra? Porque os judeus, aquelas pessoas que seguiam Jesus, a sua grande maioria, acreditava que Jesus veio desfazer da lei, trocar a lei, mudar a lei. Por isso que a palavra é do grego, ele diz assim, eu não sou contra a lei, que traduzindo a palavra antimonismo, eu não sou contra a lei, contra as regras. É isso que Jesus veio dizer, né? Ele disse bem claro que não era contra a lei, não veio tirar, arrancar, ele veio apenas cumprir com perfeição. A palavra traz a ideia de que os cristãos não precisam obedecer à lei moral do Antigo Testamento. É o que dizem os antimonistas, que nós não precisamos cumprir a lei moral. Qual é a lei moral? Nos 10 mandamentos nós temos lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Então, eles acreditam que não precisamos atender à lei moral. Isso não é bíblico, ok? Defensores antimonistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que por isso ela deve ser rejeitada. Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais pôde evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é o oposto ao Evangelho. Entretanto, veremos que esse ensino viola as Escrituras, que o antimonismo é um desvio da palavra de Deus. Então ele diz que não precisamos, preste atenção, tá? Antimonismo. Eles acreditam que nós não precisamos cumprir a lei civil que está implantada dentro da cultura do reino, porque acredita que não foi Deus que deu, não veio de Deus, foi invenção de Moisés. E por ser invenção de Moisés, não precisamos segui-la. Isso é uma mentira completa, porque Jesus veio cumprir toda a lei. E Jesus menciona várias vezes porque o povo chamava que a lei de Moisés. E porque o povo chamava a lei de Moisés, Jesus fez do uso dessa frase, que a lei não era de Moisés, era de Deus. Mas ele fez esse uso desta frase para que o povo entendesse do que Jesus estava falando claramente. A lei de Moisés, principalmente quando nós vamos falar, que vai ser a lição de número 5, sobre a lei do divórcio, que eles dizem, Moisés deu a lei. Jesus vai e retruca. Moisés não ordenou.
Moisés permitiu, não foi Moisés que ordenou, foi a dureza do coração. Mas essa é a lição de número 5, então não foi invenção humana. Vamos ver a nossa primeira referência bíblica. Livro de Romanos, abre aí, Romanos é fácil de achar, depois do livro de Atos, capítulo de número 6, o versículo 15 e o versículo 16. Vamos ver o que diz. Por que pecaremos? Porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos aprendeste por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Ou seja, então nós estamos debaixo o quê? Da graça e não debaixo da lei, porque a lei foi cumprida toda em Jesus Cristo. Se a lei ela foi desobedecida por toda a humanidade e trouxe com isso a morte, Jesus veio cumprir toda a lei para que nós possamos estar na obediência da sua justiça e sendo justificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso ponto 2.1, que diz assim: a lei e o evangelho. Conforme visto na lição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos claramente isto. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos, portanto, para um retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Então Jesus traz a primeira menção, que ele veio cumprir a lei, ele não veio mudar a lei, ele não veio trazer discórdia na lei, porque ele começa dizendo, Mateus 5:21, ouviste o que foi dito aos antigos, anterior, no passado? Vocês viram o que foi dito? O que foi dito? Não matarás. Então, se a lei não é de Deus, por que Jesus remete a essa lei, perguntando se eles lembram? O ouvir, vocês lembram o que foi dito aos antigos? Não matarás. Então, Jesus veio só mostrar que a lei estava em pleno vigor, o povo que não estava querendo cumpri-la. Continuando, diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus, presente nela, antes para o mandamento, não matarás. Deus que deu, não é? Parece um trocadilho aí. Enquanto os escribas e fariseus interpretavam este mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano e a partir da ira, do ódio e da cólera. Então veja, quando Deus fala para Moisés, não matarás, livro de Êxodo, capítulo de número 20, você vai ter aí a descrição dos 10 mandamentos. Os escribas acreditavam sim na lei, mas que matar era tirar a vida. Mas não matar por ferir as pessoas com palavras ou matar espiritualmente, afastando ela da igreja. A gente tem muitas pessoas, mortas espiritualmente. É o que Paulo fala na carta que ele menciona a ceia, o ato da ceia aos Coríntios, que nós fazemos a leitura oficial nas Assembleias de Deus. Há muito entre vocês que dormem, que estão doentes, ou seja, pessoas que foram mortas, feridas, que jamais voltarão à igreja, mas ela não está morta fisicamente quando eu falo a sua vida ceifada, como os fariseus acreditavam. Jesus falou, não, há uma morte que pode ser causada sem arrancar a vida. É uma morte para pessoas que não querem mais saber de Cristo. Então, contra essa morte que nós temos que lutar. Essa foi o aprofundamento de Jesus sobre o não matarás. Bonito, né? No nosso 3.1, legalismo versus antimonismo. Vamos ver a diferença do legalismo. O legalismo já tem a ver com o que eu falei, que era
que eu disse não, que a nossa leitura já tem ensinado, que se eu for oferecer um sacrifício e eu lembro que eu tenho uma desavença com meu irmão, não adianta eu oferecer o sacrifício se eu estou com desavença, isso é legalismo. Eu cumpro as normas, os rituais para que todo mundo veja, porém eu tenho demandas deixado para trás que as pessoas não sabem, mas só de cumprir o fato religioso se chama legalismo, ok? Vamos ver essa diferença de um para com o outro, legalismo versus antimonismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática religiosas das leis com elementos determinados para uma comunidade alcançar o favor de Deus. Ou seja, faz isso, não importa se você está em adultério, mas faça um voto de 1.000, 2.000, 3.000, que Deus vai fazer você prosperar. Não importa se você roubou, mas dê o dízimo, que Deus vai fazer você prosperar. Isso é legalismo. Usar artifícios legais para cumprir obrigações ilegais. Ou seja, eu faço uma coisa errada, então, mas se eu for na frente do altar, à frente de um sacrifício, se for um sacrifício legítimo, é como se Deus anulasse o meu proceder errado. Isso é legalismo. Tanto que ele diz: você quer me oferecer sacrifício? Então se reconcilia com seu irmão, que para mim é muito mais importante. Continuando, ele coloca aqui: por outro lado, o antimonismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Ou seja, fique à vontade, que a lei não veio de Deus, então Deus não vai se importar se você desobedecer, se você fazer o que você quiser. Não é nem desobedecer, é fazer o que quiser, porque se a lei não é de Deus, então você não tem que se preocupar em cumpri-la. Vamos continuar. Assim, o legalismo foi refutado duramente pelo apóstolo Paulo. Vamos ver daqui a pouco, Filipenses capítulo 3. Deixa eu ler todo o texto aqui. E o antimonismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Ou seja, um ferindo de uma maneira e o outro ferindo de outra maneira. Vamos ver aqui, livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3 e 4. Contra o legalismo primeiro, tá? Vamos lá, que diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriemos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Versículo de número 4 também. Ainda que também podia confirmar na carne, se alguém outra coisa que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí Paulo está dizendo o quê? Eu podia me confiar na carne, porque eu sou circuncidado. Mas não é na circuncisão que eu confio. Não é esse ato que me faz estar perto de Deus. Me faz ser circuncidado em espírito, aonde? Em Cristo Jesus. Porque a nossa circuncisão, ela é do espírito, ela é em Cristo. Então, aqui ele entra contra o legalismo. Eu sou circuncidado, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho a bênção de Deus. Não é. Isso aqui é legalismo. E Paulo também bate muito sobre antimonismo, né? Paulo vai falar lá aos Romanos. Abre aí sua Bíblia, capítulo 1, verso de número 7. Livro de Atos, Romanos 1, versículo de número 7, que diz assim: e a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E agora a gente vai abrir 1 Pedro, capítulo de número 1, o verso de número 5. Então, o legalismo, ele defendia que se eu fizer uma prática religiosa
e mesmo tendo feito coisas erradas, essas práticas religiosas, como a circuncisão, que acabamos de ler, ela me livra de todo o problema. Agora, o antimonismo, ele diz o quê? Que eu posso pecar à vontade porque Deus não foi que constituiu a lei. Aí ele entra em conflito, tanto em Romanos capítulo 1, verso de número 7, quanto 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 15 e 16, que vai dizer assim, que está dizendo assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então a gente tem aqui o conflito resolvido entre esse conceito tanto do legalismo quanto do antimonismo. Não é ser legalista, é somente fazer o que a religião pede, em vez de fazer o que Deus determina no completo. E o antimonismo, ele vai de frente, vai bater de frente, literalmente, como já que não tem lei, eu faço o que eu quiser. E 1 Pedro, que acabamos de ler, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, afirma enfaticamente que nós devemos ser santo porque ele é santo em toda maneira de viver. Continuando, como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Escrituras Sagradas, afirma que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são antemporais, válida em qualquer época e cultura, e por isso o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antimonismo, tanto um quanto o outro é refutado na palavra do nosso Deus. Uma pequena conclusão do nosso ponto 1. O Evangelho não é antimonista, isto é, ele tem normas, regras, limites claros. Ok? O Evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias religiosas de datas, dietas e outras práticas religiosas esperando algum favor divino. Não é porque você guarda uma data chamada Semana Santa, a Páscoa, o Natal. Eu sei que isso aqui são palavras que algumas pessoas cometem pecado, faz atrocidades terríveis, aí na Páscoa quer dar um chocolate, no Natal quer dar um presente, só que essas práticas têm que ser comum, tem que ser do dia a dia. Infelizmente, algumas pessoas se apegam a datas, se apegam a fazer jejum, não comer carne, como é a Semana Santa, né, que nós sabemos que é uma cultura principalmente brasileira aqui, se aprendeu muito a não comer carne, porque diz que é o corpo de Cristo que foi lá, então a gente come peixe, e enfim, né, se apega a esse dia, mas esquece de cumprir todos os outros dias para o Senhor. Então isso é legalismo, ok? Agora vamos para nosso ponto de número 2. A cólera é o primeiro ato para o homicídio, ou seja, nasce no coração até se gerar a morte. Então a cólera é o primeiro ato para o homicídio. 2.1. Jesus e o sexto mandamento. Lembra que eu perguntei para vocês qual era o sexto mandamento? Não matarás. Vamos entrar agora. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. O Decálogo sabemos que é os 10 mandamentos, né? Tanto escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, quanto Deuteronômio 5, 17. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou a cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração. Como bem afirmou o apóstolo João, qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. 1 João capítulo 3, verso de número 15. Pode anotar isso aí, professor.
Veja bem, alunos, que a Bíblia já está dizendo: se eu aborreço meu irmão de propósito, eu sou um homicida, porque aborrecendo ele, ele pode sair, não querer estar congregando por causa do meu aborrecimento constante contra ele. E a Bíblia está dizendo que esse aborrecimento não me leva à vida eterna aqui, ó. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Isso não sou eu. É 1 João, capítulo 3, verso de número 15. Não é por acaso que o verbo irar no grego, em Mateus 5:22, é orgizo, que significa provocar, incitar a ira. Está zangado, está enfurecido. Olha só como é bem grande você poder ver essa palavra ira no grego. Vamos repetir aqui, significa provocar, incitar a ira, está zangado, está enfurecido. Isso tudo no coração. Então já tem a intenção do homicídio. Ok? É isso que Jesus veio combater para que não tenha dentro de nós. A fúria e a ira de Caim o levou a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 5 ao versículo 8. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma seção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. O homicídio não é você estar rindo com a pessoa, daqui a pouco vai matou porque... Não. É um sentimento que vai criando, vai aumentando, vai, como diz aqui, está zangado, ira, enfurecido, para depois cometer o homicídio. Então Jesus veio trazer o quê? Veio aprofundar esse ensinamento, dizendo que no coração já se comete homicídio, como também reafirma aqui João, capítulo 1, primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 15. 2.2. A cólera no contexto bíblico. Vamos ver? Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Aqui no canal eu também estou fazendo aula dos jovens, né? E tem sobre o caráter de Deus. E teve uma aula, até a primeira, que Paulo foi justamente essa abordagem. Eu posso me indignar, a ira, que é indignação pelos fatos errados que estão acontecendo no mundo. Não é uma ira de querer matar, não é uma ira de enfurecido contra o outro, mas sim em se indignar com o mal que está acontecendo no mundo. Ok? Aproveita e já se inscreve no canal Bíblia para o Cotidiano, ativa o sininho para ser notificado quando essas aulas ficarem. E se você tem um jovem, um adolescente, ou se você também é professor de jovem e adolescente, toda semana tem uma aula da editora Betel Dominical falando sobre os jovens, que nesse trimestre estamos falando sobre moldados pelo caráter de Cristo. Continuando aqui, eu posso me irar e não posso pecar. Isso está registrado no livro de Salmo 4:4, no livro de Efésios 4:26. Continuando na nossa revista, o que disse o nosso pastor Osiel. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Entendeu qual é a diferença dessa ira? É contra os atos pecaminosos, contra o desrespeito contra Deus, nunca contra o outro, contra a pessoa, mas com os atos de imoralidade contra a santidade do nosso Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo covis de ladrões,
Quem chamou covis de ladrões foi o próprio Jesus. Livro de João, capítulo 2, do versículo 13 ao versículo de número 4. Ele mesmo faz a menção do Salmo, né? O zelo pela tua casa me devora. Então ele expulsa os cambistas, os que vendiam, os que compravam, estavam fazendo do templo uma casa de comércio, ou seja, não tinha mais o sacrifício. Eles chegavam e compravam o que iriam oferecer. E Jesus ficou irado com aquela situação. Mas ele diz que é uma ira que não lhe trouxe pecado, porque Jesus não tem pecado, não teve pecado e não tinha possibilidade nenhuma de pecar. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulho, odioso e vingativa. Isso é Gálatas 5:20, tá? O imperativo bíblico que a ira não pode nos dominar, ou seja, a ira não nos domina, não pode ter domínio sobre a minha e a sua vida. Por isso que Paulo deixa bem claro: ireis e não pequeis, ou irai-vos e não pequeis. Não deixe a ira, não deixe o sol se pousar sobre a vossa ira, ou seja, não fique remoendo, né, o tempo todo pensando, indignado com aquela situação e segue em frente. Ok? Nosso 3.2, o valor da pessoa humana. Deus sempre valorizou a pessoa humana. Jesus sempre valorizou a pessoa humana. O Espírito Santo sempre valorizou a pessoa humana. Em Mateus 5, 21 e 22, Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chama alguém de raça, que significa inútil, cabeça oca ou vazia. É uma ofensa grave, igualada à blasfêmia. Então, você chamar aqui alguém de raça ou raca, como você preferir, tem o significado de chamar a pessoa de inútil. Olha só, cabeça oca ou vazia. É uma ofensa grave, igualmente à blasfêmia. Olha só. Ou chamar o outro de louco, que significa ímpio, incrédulo. É uma conduta moralmente desprezível. Olha só, é uma conduta moralmente desprezível chamar o outro de louco. Observe que para quem manifestasse esse tipo de comportamento, o fim era se tornar réu do sinédrio e receber a condenação para o fogo do inferno, respectivamente. Nesse sentido, nosso Senhor mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. Então, para Jesus, guardar rancor, ódio no coração é a mesma coisa que cometer um homicídio, tirando a vida literalmente, né? Vamos lá. A vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com os outros irmãos, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Paulo disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Falei Paulo, mas é Pedro. Como Pedro disse lá em Atos 10, 34, quando ele vai na casa de Cornélio e Cornélio recebe o Evangelho e não só o Evangelho, é batizado com o Espírito Santo, ou seja, Deus se mostrando aos gentios. A sinopse do nosso ponto de número 2 vai nos dizer: a cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Cólera podia ser resumida em quê, professor? A ira que nasce em nosso coração é o primeiro passo para se cometer, ou a primeira prática, como está aqui, para cometer
o homicídio. Por isso que devemos fugir da ira, para que com essa ira a gente não venha causar homicídios físicos, porque homicídio no coração já estamos causando e é prejudicial, é contra os princípios da Bíblia Sagrada. Vamos para o nosso ponto de número 3, a oferta do altar e a desavença, né? Comecei a falar, dando a introdução, na verdade foi lá na nossa leitura bíblica em classe ou texto de referência, como você preferir, sobre a oferta do altar e a ofensa. Vamos ver agora. A oferta no altar. Em Mateus 5, 23 e 24, Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo, pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com um coração cheio de ira e de rancor. Afinal, dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair em mentira. Vamos ver se tem isso na Bíblia, se a Bíblia já nos disse a respeito. Abre aí 1 João, lá no finalzinho, 1 João, finalzinho da nossa Bíblia, né? 1 João, capítulo número 4, verso de número 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então João diz que é mentiroso aqueles que dizem que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão. Aquele que diz que vai oferecer um culto a Deus na igreja, mas tem ódio do seu irmão. Esse é mentiroso. Isso aí é 1 João capítulo 4, verso de número 20. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado, de tal atitude fazê-la reconhecer a bondade de Deus para com ele. Quando um judeu ia oferecer um sacrifício, era de bondade. Aqui são diversas referências. Você, professor, pode anotar e você lê antes de aplicar essa aula, e você, aluno, sai anotando, dá pausa no vídeo e lê como era importante o ato de sacrifício para os judeus. E ele reconhecia, como diz aqui, que era por bondade de Deus, Deus sendo grato, ele ser grato a Deus pela bondade que Deus estava tendo com ele. Livro de Gênesis 4, 3 e 5, livro de Êxodo 25, 2, Levítico 1 e 2, livro de Salmo 66, 13. Essas referências você vai poder dar pausa, ler cada uma delas, que eles entendiam que era oferecer sacrifício pela bondade que Deus teve para com eles, ok? Nesse sentido, o Senhor Jesus valorizava este ato, entretanto, não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar, que significa mudar a mente de alguém, remover a amizade de alguém, ele é encontrado no Novo Testamento apenas uma vez, Mateus 5, 24, justamente no Sermão do Monte, é se reconciliar com o irmão. Quem disse? O nosso próprio Jesus. Portanto, o ensinamento do nosso Senhor é claro, não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. Aqui dá para anotar, dá para replicar e dá para a gente mostrar a grandeza de Deus. Eu vou ler aqui para você. De novo, né? Não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o seu irmão, com nós, como nós que somos irmãos. Não dá para ter um relacionamento verdadeiro com Deus sem que eu tenha um relacionamento com você. O nosso 3.2 aqui vai nos dizer assim: os versículos 25 e 26 de Mateus 5 têm relação com os versículos 23 e 24, tá? Um liga-se no outro, mas uma conotação diferente. Os versículos 23 e 24 diz respeito à adoração. Os 25 e o 26 diz respeito à pessoa legal, separado. Uma coisa, veja,
tem a distância, né? Sobre adoração e a pessoa legal, o estar envolvido com o próximo, o pensamento no próximo. Ambos, porém, procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, o nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal, dentro da igreja. Por isso que Paulo diz bem claro: não há entre vós quem possa julgar esta causa. É preciso entre nós ter uma desavença, aliás, é preciso levar para fora uma desavença que nós estamos tendo. Será que aí não tem ninguém que possa julgar essa causa, que possa reconciliar esses irmãos antes que leve para um tribunal e aí seja escandalizado o evangelho, o nome de Deus, a igreja? Resolvemos entre nós, dentro da igreja, vamos resolver. É isso que Jesus está dizendo, que Paulo está dizendo: resolva essa situação. Pode ter? Sim, porque somos seres humanos, mas que se resolva dentro da igreja. O mundo lá fora não precisa conhecer as nossas desavenças, porque nós somos irmãos e o desejo maior de Cristo é nos reconciliar um com o outro e com o Pai. Com o Pai ele já fez. Então não podemos ter desavença entre nós que somos chamados filhos de Deus. Naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último centil, que significa, quadrante, aproximadamente a quarta parte de um centavo, ou seja, você divide um centavo em quatro partes, né? A menor moeda de cobre romana, valendo cerca de 1/4 de centavo, que já disse, né? Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as diferenças entre nós e assim percebemos que o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa alguém de vós, tendo algum negócio contra o irmão, ir ao juiz perante os injustos e não perante os santos? Foi o que eu falei, só não mencionei qual era. 1 Coríntios, capítulo 6, verso de número 5. Ele disse, eu vou repetir aqui esse versículo. Ou há algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir ao juiz perante os injustos e não perante os santos? Não chama o pastor, não chama o colegiado de presbítero, não chama a igreja para que a gente resolva essa situação. É preciso levar para ímpios. Paulo está dizendo, está errado. Continuando, olha o que Paulo diz: não há entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos, sequer que não possa resolver essa causa, não possa orar, não possa trazer uma orientação, não possa ir para a Bíblia, não possa ir para um ensinamento bíblico e assim demonstrar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. É preciso levar para ímpios julgar a nossa causa santa. E a gente tem isso aonde? Jesus, quando foi entregue para ser condenado por Pilatos. Essa era uma causa entre os judeus e próprio Pilatos diz isso bem claro. Por que não resolve entre vocês? Por que vocês não resolvem essa situação? Por que vocês não entre si, judeus, não resolvem essa causa sobre se ele é Messias ou se ele não é Messias? Se ele é o escolhido de Deus ou se ele não é escolhido de Deus? Veja bem que até o ímpio pede para que a causa fosse resolvida entre eles. Mas eles queriam a autoridade de Pilatos para matar Jesus e não para resolver a causa. Eles não queriam resolver a causa, ele queria a morte, que culmina no que nós estamos dizendo sobre a ira, A ira de querer ver o outro morrer. Mas Paulo diz, pode ter desavença dentro da igreja, discórdia? Pode, porque somos humanos, mas sentemos todos nós, chamamos um santo sábio na direção de Deus e resolvemos essa questão. O ímpio não precisa saber. Infelizmente, vimos isso aonde?
nas redes sociais, aqui na plataforma do YouTube. Em vez dos irmãos resolverem na congregação, prefere expor a congregação, expor o evangelho, e muitos, a palavra eu repetir, vai ficar redundante, muitos e muitos nunca se chegarão a Cristo, porque estão escandalizando o cristianismo, dizendo que entre nós mesmo há ofensa, há agressão, há até desejo de morte. Não tem prazer em ajudar o irmão. Se o irmão está errado, por que a gente não ora? Não diz, vamos entregar para o Senhor. O Senhor irá resolver entre mim e ti a tua causa. E Ele esclarecerá melhor. Mas não, vem para a rede social, traz escândalo e outras pessoas jamais se chegarão a Deus por causa desses escândalos. Para nós concluirmos, o nosso ponto de número 3 diz assim: antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. Me lembra até essa palavra aqui, reparar, me lembra Elias, quando foi oferecer sacrifício lá no Monte Carmelo e faz o desafio com os seguidores de Baal e de Azera, ali que o povo estava dividido, já não chovia por 3 anos e meio aproximadamente, e ele faz um desafio. E primeiro os seguidores de Baal e de Azera oferecem o sacrifício, a metade daquele novilho, e se cortam, e enfim, você conhece a história registrada. E quando Elias vai oferecer o sacrifício, ele muda o contexto. Primeiro ele faz o que? Repara o altar. O que nós aprendemos? Que se o altar não está reparado, não dá para oferecer nada a Deus. Professor, simplifica um pouco. Sim, então eu simplifico de que maneira? Eu primeiro tenho que consertar a minha vida para que o sacrifício seja apresentado. Não dá para oferecer um sacrifício sem antes ter uma vida consertada, que foi o que Elias fez. Consertou o altar porque desprezaram o altar ali físico, o altar mesmo do sacrifício. E como nós somos um sacrifício vivo, esse altar que somos nós tem que estar perfeito. Nossa conclusão nos diz assim: como servo de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo. Não podemos. Nem deixemos que as desavenças tornem-se disputa entre nós. Em caso de desavenças e desentendimento, a luz das Escrituras deve ser reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos. Isso é Hebreus 12, né? Sem santificação e sem a paz será impossível que alguém veja a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, da qual ninguém verá a Deus. Então precisamos seguir a paz com toda santificação, senão não conseguiremos ver a Deus. Pois é isto que o nosso Deus deseja quando escreveu: não matarás. Não matar fisicamente e não matar espiritualmente, não matar no coração. Não precisamos, não devemos, não podemos cometer este tipo de homicídio no nosso coração, para que esse sentimento não venha chegar a ser concretizado, de poder tirar a própria vida. Esta foi a lição de número 4, que falou hoje, né? Resguardando-se de sentimentos ruins. Resguarde-se, pare, se proteja, ore, reconcilie, não deixe esse sentimento brotar em seu coração. Essa foi a nossa EBD, segundo trimestre de 2022, a revista da CPAD Adultos, que o tema desse trimestre é os valores do reino de Deus. O comentarista, pastor Osiel Gomes, um homem de Deus que tem nos ensinado a palavra baseada aqui no livro
de Mateus capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte. Por aqui, Tony Pinho. O canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero você na nossa próxima lição.